Voltamos com a notícia de frente. A justiça aumenta para mais... A gente tem aqui, na verdade, a situação dos enfermeiros aqui em Mato Grosso. Os enfermeiros que estão aí numa situação lamentável. Foram mais de 15 mortes da categoria. E as mortes também chocaram demais a categoria. Na última terça-feira morreram 3 profissionais que estavam aí na linha de frente do combate ao coronavírus. Vamos conferir. O que mais preocupa a categoria de enfermeiros e técnicos da enfermagem foi o crescimento em mais de 3.000% da quantidade de profissionais infectados de maio até agora. No dia 13 de maio, por exemplo, eram 17 contaminados e 1 morte. Agora, esse número ganhou proporções gigantescas perante a categoria de profissionais que estão no contato direto com o paciente no enfrentamento da Covid. Em Mato Grosso, 570 profissionais da enfermagem estão afastados do trabalho devido à Covid-19. 15 profissionais morreram no enfrentamento da doença, 3 deles em um único dia. Para o Conselho Regional de Enfermagem, a baixa qualidade dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, a jornada de trabalho excessiva, podem ser um dos motivos da alta taxa de contaminação desses profissionais. A quantidade de EPI que é disponibilizado durante um plantão de 12 horas, você imagina você passar 12 horas com apenas uma possibilidade de troca de um avental, de uma máscara, de uma máscara facial. E outro fator que concorre muito para isso e que vulnerabiliza bastante o trabalhador de enfermagem é essa jornada muito extensa, né? E dentro de um ambiente extremamente estressante. O Sindicato dos Servidores da Saúde destaca que as condições de trabalho e a sobrecarga da jornada desses profissionais, até pela falta de concurso público há quase 20 anos, deixa o quadro ainda mais preocupante. O governo está aí numa busca incessante de contratação, lançando editais, mas não está tendo uma adesão como ele esperava. Até está melhorando, né? Mas a iniciativa privada também está nessa busca, porque está faltando profissionais para atender a demanda que nós temos hoje em relação à pandemia. Nós estamos com muitos profissionais nas unidades afastados por suspeitas ou contaminados. O grande choque para os profissionais da enfermagem foi essa semana, com a perda de 3 pessoas em um único dia. A enfermeira de Várzea Grande, Maria Alice Ramos da Silva, de 54 anos. A técnica de enfermagem Dice de Oliveira Souza, de 42 anos, em Rondonópolis. E Pedro Isídio, de 60 anos, auxiliar de enfermagem. Aumenta a sensação da insegurança, né? Porque é a comprovação do medo, né? A constatação do desfecho do que todo mundo hoje teme, que é se contaminar, adoecer e morrer no trabalho. Então, esses óbitos, eles acabam confirmando essa expectativa negativa sobre o trabalho da enfermagem. Pois é, na verdade, essa situação que se arrasta desde o começo da pandemia. Você lembra lá do Adalto Botelho, né? A morte de profissionais da saúde, a contaminação em massa por negligência, segundo os próprios profissionais da área. Paulo, vamos para o seu destaque. O meu destaque, como eu disse, não é referente aí à Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, gente, tem 3 blocos, e esses blocos são importantes porque os blocos parlamentares, porque eles definem, inclusive, participação, né, e as forças ali nas comissões permanentes, tais como o CCJ, que é a de Constituição e Justiça, Educação, Segurança, etc. Não é? O governo precisa de força, a base governista precisa de força nessas comissões, porque senão, se vier da comissão encaminhamento para ir para plenário por reprovação, por exemplo, aí as coisas ficam mais difíceis de serem revertidas ali no plenário. Pois bem, o que está acontecendo é o seguinte: o governo perdeu, a base governista perdeu aí 4 deputados que insatisfeitos, principalmente por conta dessa matéria aí, que é a matéria que foi aprovada em primeira votação, né, da reforma da Previdência. E 4 deputados saíram da base, que estavam votando com o governo. Allan Kardec, que votou recentemente da Secretaria de Esporte e Lazer. Aliás, quem vai assumir agora é o Beto 2-1, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que está assumindo
essa semana, hoje já começam os trabalhos na CECEL. O Allan Kardec, também o João Batista, o Tiago, tem mais um que eu me esqueço aqui o nome, que eu vou lembrar. Doutor João, não, o... Tiago Abreu, Dr. João, Paulo Araújo e Allan Kardec. São esses 4 aí. Então agora, para onde que eles foram? Foram para o bloco da Janaína. É chamado de bloco da Janaína porque é a deputada Janaína que lidera esse bloco. Resistência Democrática. Resistência Democrática. É isso mesmo, Resistência Democrática, o nome do bloco, Resistência Democrática. Tem 10 deputados nesse bloco. 10. O bloco situacionista, o bloco do governo, lá na Assembleia, também tem 10. No meio do caminho tem aquele bloco que eu chamo o de mais pernicioso, essa é a opinião minha. Por quê? Porque são 5 deputados, que estão ali, não, 4 deputados que estão ali, os deputados do PSB, Max Russi, doutor Eugênio, tem o deputado Faisal, não é? E quem que é o outro? Faisal, o Max Russi, o Valmir Moreira. Esses 4 aí que são... Porque assim, eles ficam assim, tipo... Sei lá, o nome desse bloco é assim, Para Onde o Vento Sopra, é esse o nome? Na verdade é Parlamentares Unidos, né, o nome do bloco. E fica assim, meio que assim, para onde que nem o Lúcio falou, que nem, sei lá, entende? Quando vê o movimento e ele vai, né? Então... Vamos conversar. Vamos conversar, se bem que todos querem conversar, né? E aí a conversa, a propósito, passa por um fator que é muito importante, além da questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, só para ser breve aqui, dizendo o seguinte, que eu acho salutar, por exemplo, a posição do Allan Kardec. Eu acho muito salutar porque ele é servidor público, veio de um segmento importante, não é, professor e tudo mais, mesmíssima coisa João Batista, não é, o Paulo Araújo também servidor público, quer dizer, eles foram eleitos por uma pauta, com apoio do servidor público do Estado. Não é sensato trair a confiança desse pessoal. Esse pessoal que está se sentindo traído com a reforma ora aprovada, falta a segunda votação ainda, né? Então, assim, falou assim, peraí, eu não vou trair o meu público, né, o meu nicho, e aí eu vou procurar um outro caminho. Então eles foram lá para o bloco da Janaína, que agora tem 14, ou seja, o governo está na mão desse bloco e do bloco, sei lá, entende, que esse bloco intermediário. O que acontece? Tem o fator também emenda impositiva, tem uma ciumeira acontecendo na Assembleia, que é o seguinte, o líder do prefeito, do governador, que é o Gilmar Dal Bosco, teria recebido recentemente aí uma emenda do governo de 4 milhões e alguma coisa, emendas dele, porque as emendas são impositivas, só que o governo tem alegado que não tem dinheiro, tem um rito lá que eles fizeram lá, que estão obedecendo esse rito aí, e as emendas impositivas não constam desse rito, ou seja, não está pagando para ninguém, mas paga para o Gilmar Dal Bosco, e aí descobriram isso lá e virou uma ciumeira danada. E agora esse fator está sendo colocado também lá na avaliação desses deputados que estão migrando para outra banda, não é? O governo disse que não está pagando e que essa questão específica foi até emitida uma nota ontem pelo governo do estado, dizendo que não está pagando e não pagou ninguém em torno dessa questão aí das emendas impositivas. A gente tem até uma arte, Paulo, causou essa crise também, né? Porque o Gilmar Dal Bosco publicou isso nas redes sociais. A gente tem essas artes aí das publicações das emendas dele, dos valores destinados a cada cidade, e causou essa crise enorme também entre os outros parlamentares. Agora sim, emenda impositiva, o governo deveria, pelo próprio nome, pagar, mas aí tem essa alegação da falta de recursos, se bem que o governo agora está com muito dinheiro em caixa aí, né, já que veio aí só até agora 700 milhões de reais. A nota, que eu tenho aqui, que a Naira me passou, eu tinha ela aqui no celular, eu não vou ler toda, né? Mas diz assim, que com relação à matéria, líder recebe 3,8 milhões em emendas e gera crise na base do governo, publicada aí por alguns sites, pelo site Gazeta Digital, no caso aqui, né? O governo de Mato Grosso esclarece que as informações contidas na matéria são inverídicas, pois nenhum deputado estadual recebe emendas no valor de 3,8 milhões, como a reportagem afirmou. Ele encerra a matéria, não vou ler toda a nota, dizendo que o governo reafirma que trabalha para cumprir os preceitos legais e que a liberação das emendas impositivas obedece a esse rito, que não é o marido da Rita, é o rito, que é uma norma que ele fez lá para falar que não tem como pagar as emendas impositivas, alegando que não tem dinheiro.
Ou seja, meus caros, lá na Assembleia, com essa matemática, com essa aritmética aí, 14 com a Janaína, o bloco da Janaína, esses 4 aí, sei lá, entende, no meio, mas os 10 da situação, os 10 que votam para o governo, significa que o governo tem minoria, ou seja, 14 maior que 10. E o sei lá, entende, os 4 do meio podem fazer a diferença aí. A luzinha amarela está acesa, ou seja, quando vier uma matéria importante do governo, que o governo julgue importante e emergente, aquela coisa toda, ele vai ter que conversar mais a miúde, de forma mais delicada, mais dificultosa, para poder aprovar suas matérias. O Mauro Carvalho, que é o secretário-chefe da Casa Civil, ontem disse aí na imprensa que não, que continuam os 17 com o governo. Ou seja, ele está fazendo referência aí para a próxima votação da mensagem da Previdência, que foi aprovada em primeira. Bom, tá aí tudo bem. Eu acho que não vai ter os 17. Eu acho que já não vai ter os 17, mas eu acho que deve aprovar. Agora, com relação às demais matérias, aí a vaca vai tossir, porque se não houver uma articulação melhor ali no parlamento, da liderança, enfim, com a base, o governo vai ter muita dificuldade de governabilidade ali no parlamento estadual. E Paulo, só para contribuir aí com o seu destaque, o governo vai ter muita dificuldade com esse bloco num outro aspecto. Muitos deputados estão descontentes, insatisfeitos, acusando o governo de não dar atenção para a questão social. As pessoas que estão enfrentando dificuldades, vetando matérias de cunho social importantíssimas. E na sessão de ontem, na sessão virtual de ontem, um desses deputados que migrou para o bloco Resistência Democrática, liderado pela Janaína Riva, o doutor João, que é do MDB, ele fez uma fala nesse sentido, para mostrar aí o estremecimento da relação do governo com a sua bancada de apoio. Temos essa fala aí, não é, Nayara? Temos. Vamos ver aí. Vamos colocar comissão, foi durante a comissão de saúde, não é isso? Sim. Vamos lá, Ari. Vamos lá, então? Essa nova frente, chamada Resistência Democrática, ela simplesmente foi criada um grupo de pessoas que se dão muito bem, pessoas amigas, que normalmente votam junto e que protegem, principalmente o servidor público, e que protegem os mais fracos. E eu fiquei indignado com a nossa votação dos vetos, e foi um absurdo, eu achei. Porque, sabe, agricultura familiar, o projeto do doutor Eugênio sobre pessoas reguladas que vão a óbito na capital e não tem como voltar para o interior, sabe? Sobre a merenda escolar, sabe? São coisas que eu acho que um grupo de 10 pessoas, somando mais alguém, nós podemos proteger melhor a nossa agricultura familiar, as nossas microempresas, proteger os mais fracos do Estado, fazer um trabalho social diferente, mais importante, sabe? Em focos específicos, para não pensar só nos grandes. Os grandes são importantes, sim, eles ajudam muito no desenvolvimento do Estado, mas não podemos matar os pequenos. Nós temos que proteger, sabe, a agricultura familiar, esse projeto da alimentação nas escolas, isso é um absurdo. O projeto do doutor Eugênio, esses 3, eu fui pensando nisso. Então, esse bloco... Aí a cobrança é essa. A cobrança para o governo é a seguinte, resumindo. Por favor, olhem para os pequenos. Os grandes precisam de apoio, mas os pequenos precisam que mais, enfrentam as maiores dificuldades. Ou seja, a cobrança em cima do governo será para que dê um pouco mais de atenção para a área social. O que eles estão cobrando é o seguinte, que nesse momento de crise, de dificuldade econômica, o governo precisa ter aí pelo menos uma mínima rede de proteção social para proteger os mais fracos. Para isso tem Essa banco, é a cobrança. Para isso tem MT, essa é a cobrança. MT Fomento, não, agora MT antigo MT Fomento. Desenvolve MT. Desenvolve MT. Tem lá, mas está vazio, um saco vazio.
falta dinheiro lá para movimentar, para fomentar os pequenos, não é? O cara que quer aí... Que é quem sofre, né? Como disse o Lúcio. Porque essa rede de proteção social, por enquanto, né, se a gente analisar aqui em Mato Grosso, só tem o trabalho do governo Jair Bolsonaro com auxílio emergencial. E aqui é o seguinte, para fazer justiça, teve cesta básica, né? Muito pouco, muito pouco. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.